Bem-vindos à nossa aula de neurociência da aprendizagem. Hoje eu quero compartilhar com você 7 hábitos que me fizeram passar em medicina em 60 dias. Na verdade, são 7 comportamentos, né? Então, todo aquele comportamento repetitivo que nós fizemos, ele se torna um hábito, um mecanismo cerebral que o nosso cérebro tem para gastar menos energia, para poupar energia. Essa é a função do nosso cérebro. Então, são 7 hábitos que eu acredito que são extremamente importantes para que você consiga passar em medicina, para que você consiga acelerar a sua jornada da onde você está hoje até a faculdade de medicina, para que você não precise demorar anos e anos e anos e anos até a faculdade de medicina, tá bom? Então fique comigo até o final que eu quero compartilhar esses 7 comportamentos que me fizeram passar em medicina, né? Então eu repeti esses comportamentos e no final esse tipo de comportamento ele vira um hábito, tá bom? Então vai ser conteúdo bem interessante, principalmente para você entender como que funciona esse mecanismo comportamental, como é que funciona esse mecanismo do cérebro em relação aos hábitos, né? Porque muitas vezes o vestibulando em medicina, né? Aquele estudante que quer passar em medicina, que quer ser o primeiro médico da família dele, muitas vezes ele tem comportamentos negativos que atrasam a aprovação em medicina, né? Então a gente vai falar de comportamentos que vão acelerar a sua aprovação em medicina, tá? Mas muitas vezes você pode ter hábitos e comportamentos que podem atrasar a sua aprovação em medicina, tá bom? Então, é justamente sobre isso que a gente vai discutir na nossa live, né? Na nossa aula aí de neurociência da aprendizagem. Então, é fundamental que você pegue papel e caneta, tá? Para você poder participar desse conteúdo, para que você possa absorver esse conhecimento que mudou a minha vida e pode mudar a sua vida. Infelizmente, no Brasil, a ciência não é valorizada, principalmente a neurociência da aprendizagem. Na minha opinião técnica, a neurociência da aprendizagem deveria ser ensinada lá na escola, no ensino fundamental. O aluno deveria ter aula sobre o cérebro, sobre a máquina mais importante. Mas, infelizmente, é ensinado história, geografia, matemática, biologia e não é ensinado o mais importante. Justamente por isso que nós temos a maioria, né? A maioria esmagadora dos alunos que sai da escola e não sabe nada. Aí eu fico pensando, tá, mas o que o cara fez na escola, né? Eu fico pensando o que eu fiz na escola, porque eu fiquei 13 anos na escola e saí da escola sem saber quase nada. Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia conjugar um verbo, não sabia fazer um cálculo matemático simples. Então, assim, o que eu fiz os 13 anos na escola? Não fiz muita coisa, né? Eu só perdi tempo. Então, assim, é interessante a gente analisar essa questão, né, da desvalorização da ciência. Então, a ciência não é valorizada e as pessoas não valorizam o conhecimento. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês conhecimentos para vocês entenderem o cérebro. Eu sei que muitas vezes vocês querem física, redação, matemática. Pô, Léo, me dá uma técnica, me dá o pozinho mágico que vai fazer eu aprender cinemática, que vai fazer eu aprender redação. Qual que é o pozinho mágico, né? E o aluno não entende essa questão do cérebro. É ele que aprende, é ele que memoriza, tá? Então, se você não tiver saúde mental, se você não tiver uma boa saúde cerebral, você não vai para frente, tá? E é justamente por isso que a gente vai discutir hoje sobre comportamentos e sobre hábitos, tá bom? E é importante que vocês entendam que quando eu mudo os meus hábitos,
eu mudo o quê? Eu mudo os meus resultados. Então, eu mudo os meus hábitos, portanto, eu vou mudar os meus resultados. Por que que a pessoa demora 3 anos? Por que que demora 5 anos até passar em medicina? Por que que demora tanto tempo assim? Por quê? Por que será que demora tanto tempo? Por quê? Foi o questionamento que eu me fiz. Por que que tem que demorar 3 anos? Quem falou? Quem disse? Eu tenho 80 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões nervosas. Ou seja, as sinapses que são fundamentais para a aprendizagem, para a memória. Então, eu tenho o computador mais potente do planeta Terra embaixo da calota craniana. Só que ele não veio com manual, né? Imagina você comprar uma máquina extremamente potente, só que ela não vem com manual, você não sabe usar ela. É que nem o Fusca e a Ferrari. Os dois são carros. Só que o Fusca é precário. A Ferrari anda muito mais rápido. Por quê? Por que que o método brasileiro dos cursinhos, das videoaulas, não funciona? Por que que o método brasileiro é um dos piores do mundo? Por quê? Por que que nos Estados Unidos a média para passar em medicina é 60 dias? E por que que no Brasil demora anos? Por quê? E é justamente isso que a gente vai discutir ao longo de toda a aula. 7 comportamentos para você passar em medicina em 60 dias ou esse ano no Enem. São 7 hábitos, 7 comportamentos que eu adotei na minha rotina de estudo. Vamos lá, vamos lá. E que você pode começar a aplicar na sua rotina hoje. Hoje você já pode aplicar esses 7 comportamentos na sua rotina de estudo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro hábito, fazer provas. Esse é o primeiro comportamento. Anota aí, fazer provas. Por que fazer provas? Vamos lá, vamos raciocinar junto comigo. Por que fazer provas? Porque quando você faz provas, você consegue entender como é que o seu inimigo pensa. Quando você assina um cursinho, quando você assina uma plataforma, eles vão jogar um monte de conteúdo. Eles vão dar todo o conteúdo de física, todo o conteúdo de biologia, eles vão dar todo o conteúdo para você, sem o direcionamento, sem mostrar para você quais são os conteúdos mais importantes. E você precisa sujar a mão de terra, porque é praticando, é sujando a mão de terra, segundo a neurociência, que você aprende, né? Eles não precisa nem pensar do contexto neurocientífico. A gente pode ir para um exemplo bem prático. Como é que você aprendeu a andar? Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, como é que você aprendeu a andar? Você provavelmente aprendeu a andar caindo e levantando, praticando, não foi vendo uma videoaula de como ganhar base. Não, você caía e levantava, caía e levantava. Como é que aprende uma criança que nasce nos Estados Unidos aprende o inglês? É lendo um livro de gramática para ganhar a base? Vamos lá, pessoal, comenta aqui, vamos ver se vocês estão junto comigo. Vamos lá, junto comigo. Como é que a criança aprende inglês? Uma criança que nasceu nos Estados Unidos. Como é que ela vai aprender o inglês?
É lendo um livro de gramática para ganhar base? É vendo uma videoaula no YouTube? Como é que ela vai aprender o inglês, pessoal? Comenta aqui para mim saber se vocês estão junto comigo. Se vocês estão raciocinando junto comigo. Ou vocês estão aqui só para... Ó, a Laís, errar faz parte. Praticando. O Vinícius, praticando. Perfeito. Então, é praticando que você vai aprender. E ela vai estar num ambiente de prática. Ela vai estar conhecendo as palavras, os vocabulários. Ela vai estar falando, falando, falando. E ela vai falar de forma correta, pessoal. Como é que vai ser a fala dessa criança? Como é que vai ser a fala dela? Vai ser correta? Como é que uma criança fala? Ela vai falar de forma correta? Ela vai conjugar o verbo de forma correta? Como é que vai ser a fala dessa pessoa? Como é que vai ser a fala dela? Ela vai falar errado, né? Vai falar tudo errado. Vai conjugar o verbo errado, vai falar a pronúncia errada, tudo errado. E o pai e a mãe dela vão criticar a criança. Imagina, a criança nasceu nos Estados Unidos, está falando inglês, está começando, está aprendendo, está começando do zero. O pai e a mãe vão criticar ela por falar errado? Será que o pai vai criticar, vai xingar ela? Nossa, olha como que você conjugou esse verbo errado. Nossa, olha como você pronunciou essa palavra de forma errada. Não vai, né? A Jamília Almeida comentou, não vai. Não vai. O pai e a mãe vão elogiar. Olha que louco, anota essa, ó. O pai e a mãe da criança vão dar um feedback para ela quando ela erra. Ó, errou e o pai e a mãe dão um feedback o quê? Positivo. Olha que interessante. Quando eu tenho um feedback, anota aí, anota, raciocina junto comigo. Quando eu tenho um feedback positivo da minha família, do meu pai e da minha mãe, que são as autoridades, eu estimulo um químico no cérebro chamado dopamina. Dopamina, eu aumento a dopamina. É um químico extremamente importante para o processo de aprendizagem. Então, eu aumento o quê? Dopamina. Dopamina. E aí, isso diz o que para o cérebro? Que esse é um comportamento positivo. Repete esse comportamento. Gerou prazer? Repete esse comportamento. Então, a criança, toda ingênua, sem aplicativos mentais, sem crenças limitantes, né? É um DVD virgem. Errou, o pai e a mãe vai lá e dá um feedback positivo. E aí o cérebro entende que ele tem que reproduzir aquele comportamento. E aí ela vai falando errando, 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 e é errando que se aprende. Então, uma hora, essa criança, ela vai começar a verbalizar as palavras de forma adequada. Ela vai começar a entender o inglês. E aí, meus queridos, raciocina junto comigo. Quando for um feedback negativo, vamos lá, junto comigo, feedback negativo. Que químico que vai aumentar? Feedback negativo. O pai e a mãe brigou com a criança. O que acontece? Feedback negativo gera o quê? Cortisol. E aí, quando eu aumento o meu nível de cortisol, comprovado cientificamente, né? Aumenta o nível plasmático de cortisol. É um hormônio que tem várias funções no nosso organismo, mas popularmente ele é conhecido como hormônio do estresse. Aumenta o cortisol, gera o quê? Gera uma hipoatividade dos neurônios do hipocampo. Ou seja, a criança não memoriza, ela não guarda a informação. E ela não vai fazer o quê? Ela não vai reproduzir aquele comportamento. A criança desanima, fica cansada, fica triste e ela não vai reproduzir o quê? Não vai reproduzir o comportamento de estudar. Ela não vai falar mais, ela vai bloquear. Ela vai ser aquela criança tímida, que tem vergonha de falar. Ou, beleza, vou dar um outro contexto. Esquece a criança do inglês. Vamos dar outro contexto. Na sala de aula, a criança levanta a mão e fala alguma coisa errada. Levantou a mão, o professor perguntou,
A criança respondeu, o professor falou alguma coisa errada. E aí a turma inteira, a sala inteira começa a rir da criança. Começa a zombar da criança. E aí o cortisol aumenta. É um feedback o quê? Feedback negativo. Logo, o que o cérebro vai entender? Se eu tenho um feedback negativo, se eu tenho uma dor emocional, o que o cérebro vai entender? Que ele não deve reproduzir aquele comportamento. Então, essa é uma criança que vai ser atrofiada. Por quê? Ela acabou de instalar um aplicativo mental. Imagina que o cérebro é o hardware, a tela do computador, o processador do computador, o teclado, o mouse. E a mente é o software, é o Windows. Então você acabou de instalar um aplicativo mental, um aplicativo negativo, um vírus na sua mente, no seu Windows mental, no software. Você instalou um vírus. O que acontece, meu querido, quando você abre aquele site para ver a sua série favorita? Sabe aqueles sites piratas que tem a tua série favorita? Eu sei que você, né, gosta da série, né, procrastinando, vou ver só um episódio, vou ver 10 episódios. Aí você abre aquele link pirata, começa a aparecer um monte de propaganda, né? Um monte de vírus no teu computador. Aí daqui a pouco tu baixa isso, baixa uma coisa ali aleatória, e quando vê, tem um vírus no teu computador. O que acontece, meu querido, quando tem um vírus no seu computador? O computador fica rápido ou o computador fica lento? Comenta aí para mim, vamos ver se vocês estão junto comigo. Comenta aí para mim. Esse vírus no computador, o computador fica rápido ou fica lento? Rápido ou lento? Tem um vírus no computador. O computador tá o quê? Fica lento, né? Ó, o Gustavo falou travando, né? O Valdson, lento. O Ricardo. Perfeito. Então, assim, é exatamente isso que acontece. O computador fica lento, ele fica travado, ele não funciona direito porque está cheio de vírus. É a mesma coisa com uma criança que sai da escola. A escola atrofia essa criança. Aí o cara manda mensagem, Léo, o que eu faço para aprender exatas? Tá cheio de vírus ali no Windows mental. Aí o cara vem aqui na minha aula e fala assim, pô, 60 dias, esse cara é um trouxa. Esse cara é um picareta. Esse cara é um charlatão. 60 dias. Pô, esse cara tá viajando. Óbvio. Estudando da forma tradicional é impossível. Sem tirar esses vírus que estão rodando no teu Windows mental, é impossível você passar em 60 dias. Vai demorar 5 anos ou mais. Porque você está bloqueado, você não aprende física, não aprende matemática, tem um bloqueio, tem um vírus ali. É por isso que você é lento nos estudos. É por isso que você não consegue fazer uma prova, fazer um simulado, ler, fazer uma redação. E aí você está bloqueado, você não consegue aprender, não consegue entender os conteúdos. E aí você bota a culpa em quem? De quem que é a culpa, pessoal? Quem que vai ser o culpado? Quem que o aluno vai botar a culpa? Não aprende física, não aprende matemática, não aprende redação. Quem que ele vai colocar a culpa? Quem que vai ser o culpado? Ele vai colocar a culpa na coitada da física. Eu não aprendo física, Léo. É muito difícil. Eu não aprendo redação. É muito difícil, Léo.
E aí você acaba instalando esses aplicativos mentais, e aí você nem sabe que a culpa não é da matemática. A culpa não é da física, a culpa não é da redação, a culpa é esse bloqueio, né? Então, feedback positivo, você reproduz o comportamento, e feedback negativo, você aumenta a cortisol e não reproduz o comportamento. Então, vamos lá. Primeiro comportamento que eu adotei na minha rotina de estudo que me fez passar. Provas. Por que provas? O que acontece, pessoal, quando você pega uma prova sem saber absolutamente nada? Você não sabe nada da prova. O que acontece? Comenta aí para mim. Você não tem base em física, você não tem base em matemática, você não tem base em redação, e você tem a brilhante ideia de pegar uma prova e tentar fazer a prova. O que vai acontecer, pessoal? O que acontece com a criança quando ela está aprendendo a falar? O que acontece quando você não tem base nenhuma e pega uma prova para fazer? Comenta para mim. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aí. Ó, o Gustavo comentou, dá um bug. Fica em branco. Erra tudo. A Laís Souza. Perfeito, Laís. Vai errar tudo. Vai errar todas as questões. E aí vem a pergunta: você vai dar um feedback negativo ou um feedback positivo? Vamos lá, você vai dar um feedback positivo ou um feedback negativo? Porque você errou a prova inteira. Tem que ficar triste ou tem que ficar feliz por ter errado a prova inteira? Feedback positivo. Por quê? Porque é errando que se aprende. Como é que uma criança, como é que uma criança aprende a falar? Errando, errando. E toda vez que ela erra, o pai e a mãe vão dar o quê? Feedbacks positivos. Feedbacks positivos para quê? Para aumentar a dopamina e ela reproduzir o comportamento e virar um hábito. Hábito, hábito. Anota aí, hábito. Então, isso, pessoal, foi uma coisa assim que me destravou de um jeito, sabe? Assim, foi um divisor de águas na minha rotina. Quando eu comecei a pegar prova. Não, peguei, imprimi, abri o site do Enem, imprimi a prova. Peguei a prova, imprimi ela. Marca texto amarelo, o que eu não sei. Marca texto verde, o que eu sei. Eu não sei eletrodinâmica, mas eu sei que o chuveiro esquenta a água. Beleza? Eu não sei a técnica, eu não sei a física, mas que o chuveiro esquenta a água, eu sei. Entendeu? Eu não sei a parte técnica da física, meu Deus, não sei. Nem tive física na escola, faltou professor. Escola pública é assim mesmo. Só que não dá para usar isso como desculpa. É no Brasil inteiro, não tem física, não tem matemática, não tem redação, não tem inglês, não tem porra nenhuma. Infelizmente, é a escola pública. Eles não querem que você vença na vida, eles querem que você continue na base da pirâmide. É uma ofensa. Como assim? O pobre vai virar médico? Como assim? Isso ofende. Chega pro teu vizinho. Chega para quem trabalha aí em supermercado, né? Trabalho que ganha uma miséria no final do mês. Chega pro teu chefe. Chega pro teu chefe e diz assim: eu vou ser médico. Eu quero ganhar 30 mil por mês. Chega e fala isso para ele. É uma ofensa. Como assim? Você é pobre, né? Como se a pobreza fosse o número do pé, né? Nasce com aquele tamanho e morre com aquilo, né? Não fosse um estado. Eu tenho aqui a minha carteira de trabalho, né? A minha âncora. Então, quando eu estou estudando, ela está do meu lado, né?
Então, sempre fica aqui, minha carteira de trabalho, né? Então, eu comecei a trabalhar de forma informal com 10 anos e de forma formal, com carteira assinada, né? Contrato CLT, aos 16 anos, tá? Então, ela sempre fica aqui, é o meu amuleto da sorte, né? Porque ou eu passava em medicina ou eu ia ter a mesma vida medíocre do meu pai e da minha mãe. Eu decidi fazer diferente. Eu decidi estudar. Uma decisão que eu tive. Tá? Perfeito. Então, assim, um hábito que me destravou bastante foi esse, tá? Perder o medo do erro. Porque ninguém nasce sabendo. Então, quando você pega uma prova, o teu inimigo ele vai dizer para você, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Então, que bom que o meu inimigo está dizendo para mim. É pior, eu descobri isso no dia do Enem, no dia da prova. É pior. É melhor eu saber isso agora e não no dia do Enem. É melhor eu errar como estudante de medicina do que eu errar como médico. Vocês não concordam? Então, eu estou na faculdade de medicina para praticar e errar. E saber que tem um processo durante a aprendizagem. É errando que você vai aprendendo. É errando que você vai aprender. Então, o primeiro comportamento assim que foi fundamental, né? Fundamental foi a questão de fazer provas, simulados, tá? Uma vez por semana, e depois eu fui aumentando, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e depois todo dia, tá? Todo dia uma prova, eu fiz até o dia da prova, tá? E é importante também para você focar, você direcionar teu estudo, não tem como estudar tudo, tá? Não vai dar tempo, infelizmente, desculpa falar isso para vocês, tá? Não vai dar tempo de estudar tudo. Anota aí. Não vai dar tempo de estudar tudo. Infelizmente, não dá. É que nem na medicina, tá? Fazer a prova de residências. Então, tem 100 questões. Tu acha que vão conseguir cobrar a medicina inteira em 100 questões? Não vai. Tu acha que o Enem vai cobrar em 180 questões todos os conteúdos? Não vai. Infelizmente, não tem como. Ele vai cobrar o que ele acha mais importante. E o Enem é desenhado por pessoas, não por robôs. Então tem uma tendência à prova, tem um padrão à prova. Entendeu? Ela tem um edital, ela tem que seguir o edital, ponto final. Por isso que a prova segue um padrão. Então você conhecer esse padrão, você sujar a mão de terra, sem falar nos benefícios de consistência. Muitas pessoas chegam no dia do Enem e descobrem que não tem tempo de prova, que não tem resistência, que não tem foco, que não sabe lidar com o emocional, né? O cara está fazendo a prova do Enem, o cara assinou plataforma de matemática, plataforma de física, plataforma de redação, e chega no dia do Enem e dá um branco. Por quê? Porque o cara não treinou em casa. Então vamos lá, anota essa informação aí. Uma pessoa de um cursinho tradicional, o cara faz de 2 a 4 provas do ano, simulados, provas antigas. O meu aluno, tá? O meu aluno do método Atletamente, o recomendado para ele é 25 provas e 60 redações. 25 provas e 60 redações, tá? Isso que é o que eu recomendo para ele conseguir ter o volume de prova e conseguir passar em medicina. Sem fazer 25 simulados, nem vai fazer o Enem. Minha opinião técnica. Pode ter pessoas que discordam, tá? Pode ter pessoas que não vão concordar comigo, tá bom? Mas essa é a minha opinião técnica, tá bom? Essa é a minha opinião técnica, beleza? Tá? E aí, o outro comportamento, tá? O outro comportamento, assim, que foi fundamental, que a gente já discutiu um pouquinho, né? Foi vibrar e ficar feliz com os erros, tá? Então esse foi um hábito assim que toda vez que eu errava e até hoje na faculdade de medicina, tá? A galera acha que passar em medicina é só mil maravilhas. Não, tu vai errar bastante, vai ter que estudar muito, vai ter que memorizar muito, tá? Infelizmente, né? Infelizmente é assim, tá? Se fosse fácil, não ia se chamar medicina. Então é difícil, se chama medicina justamente porque é difícil. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Essa é a pegada. Tem que errar, fica feliz com o erro, tá? A partir de hoje, você que está me assistindo aqui, anota aí, grava esse código, grava isso. Toda vez que você errar, você vai ficar feliz, você vai ter um feedback positivo,
tá? Porque errar faz parte do processo. Faz parte do processo errar. E tá tudo bem. Você não é inferior porque você errou, porque ninguém nasce sabendo. Léo, mas eu vi o vídeo do youtuber, não sei o que, papapá, papapá. Cara, muitas vezes a pessoa começou a estudar com 10 anos. Eu, com 10 anos, eu comecei a trabalhar. Entendeu? Eu comecei a estudar com 22, analfabeto funcional. Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. Entendeu? Então, assim, deixa eu botar aqui o carregador, pessoal, senão vai desligar e vai acabar a nossa live. Deixa eu botar aqui o carregador. Então, assim, fica feliz quando você erra. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, faz parte do processo o erro. Na faculdade de medicina você vai errar e faz parte. Você vai tirar notas negativas na faculdade de medicina também. Você vai ir mal na faculdade, então aprende a errar, faz parte do processo. Entendeu? Faz parte do processo, tá bom? Então, primeiro comportamento, provas. Pega uma prova toda semana. Como que eu vou fazer essa prova? Vai ler a prova, tá? O fazer que eu estou dizendo é você ler a prova. Você vai ler a prova. A prova. Lê uma questão, lê duas, lê três, marca em um marca-texto amarelo o que tu não sabe, marca-texto verde o que tu sabe, né? Por mais simples que seja. A questão de biologia está falando do lixo. Pô, coleta do lixo, tu sabe o que é. Tu não sabe todo o mecanismo, o ecossistema, a parte mais complexa da biologia. Tu não sabe, mas tu sabe o lixo. Beleza, é um começo, cara. Todo mundo tem um começo. Só que eu vejo a galera já querendo pular etapas. O cara começou a estudar hoje já quer, e já quer saber tudo. Calma, tem humildade. Aí, o segundo comportamento, o segundo hábito, é você errar. Vibra com o teu erro. Da mesma forma que um pai e uma mãe, quando a criança fala uma coisa errada, eles vão lá e valorizam. Eles não criticam a criança. Pô, que legal, meu filho está falando uma palavra, né? Está falando uma coisa errada. Está pronunciando alguma coisa errada, está conjugando, ele fica feliz, não fica criticando. Por que o professor critica? Por que o professor na escola tem que criticar o aluno quando ele erra? Por que não valoriza? Pô, parabéns, tu tentou. Por que na escola brasileira é assim? Quando o aluno erra, ele é taxado como fracassado. Por quê? É justamente por isso que o Brasil é um dos piores do mundo em educação. Justamente por isso. Entendeu? Não é à toa que os meus alunos passam em 60 dias, 4 meses, 6 meses, menos de um ano, enquanto o cara do cursinho demora 4 anos, demora 5 anos, demora 6 anos. Aí tu pega os meus alunos, todos passaram em menos de um ano, 4 meses, 6 meses. Por quê? Porque eu treinei eles aqui, né? O nome do meu método, atleta da mente. A gente trabalhou isso daqui. E a consequência foi o quê? Foi aprender física, aprender matemática, aprender química, saber escrever um bom texto. É a consequência disso. Pega uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa. Como é que vai ser a redação desse sujeito? Um cara deprimido vai escrever um texto. Como é que vai ser a redação dele? Como é que vai ser a bateria de questões de matemática desse sujeito se ele está cheio de pensamentos negativos? Vai ser bom ou vai ser ruim? Óbvio que o cara vai errar. E tá tudo bem errar. Você não pode achar que você é o erro. Você é muito mais que isso. Você não é os seus erros, tá? Então, assim, foram dois comportamentos, dois hábitos, pessoal, que eu uso até hoje na faculdade de medicina. Cara, eu quero aprender alguma coisa, eu vou praticar. E praticar é fazer questões? Não. Às vezes é você, pô, estou estudando eletrodinâmica. Como é que funciona esse chuveiro? Tem um resistor, dificulta a passagem de elétrons, libera energia térmica, energia
libera calor. Calor é uma energia térmica que sai da onde tem muito, onde tem pouco. Aí aquece a água, eu tomo banho quente. Entendeu? A prática que eu falo, pessoal, né? Inclusive é muito utilizado nas escolas de medicina nos Estados Unidos, né? Aprendizagem baseada em problemas. Você pega problemas do dia a dia e usa eles como veículo para você aprender os conteúdos. Quando eu falo prática, não é só fazer questões, não é só assinar a mega plataforma fodona do Brasil e papapá e tal. Não, não é só isso. Não estou falando de prática, estou falando de você praticar e ver aonde que você aplica aquele conteúdo, né? Entendeu? Então, assim, foram 2 hábitos, assim, a pessoa anota, porque isso mudou a minha vida e eu uso até hoje na faculdade de medicina, tá? Eu não quero que você passe, eu quero que você passe e, além de passar, eu quero que você seja médico e médica, tá? É esse o nosso propósito. E para ser um médico incrível, um médico que vai mudar a vida dos pacientes, não vai ficar precisando dar plantão, a medicina não saturou, não, pessoal. Pergunta para o Rafael Bispo, doutor Rafael Bispo, médico, cardiologista, empresário. O cara veio da periferia, o cara veio do zero. Pergunta para ele se ele está preocupado com o número de cardiologistas que tem no Rio de Janeiro. O cara não está nem aí, porque ele está focado. Atendimento de excelência. É incrível. Vai ver se o cara está preocupado. Não está. Não está. Porque ele faz o dele. Então faz o teu. Não precisa ficar preocupado com isso. Tá? Então, nosso objetivo é esse, é você não só passar, mas também ser fazer uma boa faculdade, não reprovar, né? A galera acha que é só botar o nome ali na matrícula da faculdade e depois deu. E se reprovar? Perde um ano de estudo, porque as matérias têm pré-requisito, entendeu? Reprovou em anatomia, não pode ir para anatomia 2, perde um ano, entendeu? É uma turma por ano na faculdade. E aí? É só passar? Não. Tem que aguentar os 6 anos de medicina, entendeu? Vamos lá, pessoal. O terceiro comportamento, tá? Que me ajudou a passar. Inclusive, quem me acompanha nos stories viu que eu postei, tá? Então vamos lá. Um comportamento assim que me ajudou bastante foi, em vez de eu fazer um texto corrido, eu fazer esquemas. Então o nosso cérebro tem um estudo de 2006, tá? Foi publicado na Europa, em Londres, eles fizeram um estudo com taxistas. Eles descobriram que nós temos uma memória espacial, tá? Isso do ponto de vista genético primitivo. Por quê? Porque lá na época das cavernas, você tinha que memorizar aonde tinha alimento, aonde tinha predador, né? E quem não memorizou, quem não aprendeu isso, não deixou descendentes para contar a história, né? Então eles descobriram, do ponto de vista científico, que nós temos uma memória espacial. Então, muitas vezes, em vez de você escrever um conteúdo corrido, né? Você vai fazer esquemas. Então, beleza. O conceito 1, que está relacionado com o conceito 2, né? O 1 se correlaciona com o 3. Aí o 3 eu vou ter o tópico A, o tópico B, o tópico C, né? E aí a consequência do 2 é acontecer a etapa 4, aí eu associo com a etapa 5, tá? Então é você fazer um esquema. Eu fiz aqui brevemente, tá? É você fazer um esquema no sentido de fluxograma, tá? Então isso daqui, pessoal, me ajudou bastante. Por quê? Às vezes você pega o texto da apostila, né? É muita informação, é um texto corrido para você. E o esquema, né? Ele vai te ajudar a entender melhor o conteúdo, tá? Então, assim, para você memorizar os conteúdos que vão ser cobrados no Enem, para você memorizar a conteúdo de física, de matemática, de redação, você tem que fazer um esquema. O esquema ele ajuda bastante o cérebro na memorização. Isso é comprovado cientificamente, só que você tem que treinar isso, tá? Então, em vez de você fazer um texto corrido parecendo uma redação, para de fazer isso e comece a fazer um esquema, tá? O terceiro comportamento que me ajudou bastante nos estudos, principalmente para a organização, porque se eu botar um monte de informação, né? Um monte de informação ali no meu esquema, no meu resumo, e quando eu comecei a usar esse formato mapa mental, ficou muito mais fácil, né? Não sei se seria a nomenclatura correta, mapa mental. É mais um fluxograma, tá? É mais um esquema. Mapa mental é uma coisa mais elaborada, tem fotos, tem desenhos, tem cores. O fluxograma, né, é um esquema simples e prático que você faz para arquitetar aquele conhecimento. Então, em vez de você
colocar um monte de informação na tua cabeça e você fragmenta aquela informação. Isso te ajuda muito mais, né? Nós temos uma memória muito mais espacial. Se você fechar o olho agora, você lembra todos os cômodos da sua casa, você lembra onde é que é o fogão, você lembra onde é que está a mesa, as cadeiras, a pia, né? Você lembra onde é que é a sua casa, a rua que passa. Então, nós temos, né, do ponto de vista primitivo, nosso DNA primitivo, nós temos isso, tá? Porque foi fundamental para a nossa sobrevivência. O sujeito lá das cavernas, que não memorizou onde tinha comida e onde tinha predador, ele não deixou descendentes para contar não deixou descendentes para contar a história, né? Aquele contexto lá da evolução de Darwin, né? Que vocês, quem já está mais tempo aí estudando, provavelmente já deve ter estudado isso, tá? Então, o terceiro comportamento é o quê? Em vez de escrever um texto corrido, faça um esquema. Isso vai te ajudar, principalmente depois nas revisões que você vai fazer do conteúdo, vai te ajudar bastante a conseguir visualizar o conteúdo de forma mais esquematizada. Você bate o olho e você já consegue visualizar os conteúdos. Inclusive, eu uso isso até hoje na faculdade de medicina, tá? Isso me ajuda bastante, beleza? E aí vamos lá, então, para o quarto comportamento, né, que me ajudou a passar em 60 dias. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vocês estão comigo, pessoal? Comenta aí. Comenta aí. Estão comigo? Comenta aí, eu tô. Só comenta eu, só para me saber se vocês estão aqui. Estão entendendo, pessoal? Comenta aí para mim, antes de eu ir para o quarto comportamento. Comenta aí para mim. Ó, a Úrsula falou, eu estou. O Gustavo também. Beleza. Então, assim, revisão, pessoal. Priorizar a revisão, tá? O quarto comportamento que eu tenho, e até hoje, todos esses comportamentos que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, eu aplico até hoje na minha rotina de estudo. Revisão. Eu vejo que muito vestibulando que não passa em medicina, o cara quer saber tudo. Só que às vezes tem um negócio chamado curva do esquecimento. Então, o que eu estudei hoje, amanhã eu já vou esquecer. Isso é normal, acontece comigo e acontece com vocês. Então, prioriza, coloca como prioridade na sua rotina fazer revisões. Antes de você começar o teu estudo, tenta pegar o que eu lembro do conteúdo, tá? O americano chama de recall, tá? Com dois L's. Recall. O americano chama isso, tá? Tem vários estudos mostrando isso. Até tem uma indiana que ela fala assim, a regurgitação do conhecimento. Você regurgitar o conhecimento, tá? Recall. Então, você fazer uma revisão ativa, você recuperar aquele conteúdo de forma ativa. Isso é fundamental para que você tenha a retenção do conteúdo. Senão você fica naquela onda, vê vídeo aula, faz questões, vê vídeo aula, faz questões, né? Segue o cronograma, que é inútil, tá? Só serve para atrasar a tua aprovação em medicina, para ter ano que vem você vender outro cronograma. Então, cronogramas e cursinhos, ele é para atrasar a tua aprovação, porque quanto mais tempo você demora para passar, mais dinheiro você bota no bolso deles, tá? Não é benéfico para eles você passar em pouco tempo. Para eles é benéfico você ficar vários anos ali no cursinho. Quanto mais anos você demora para passar, mais dinheiro os caras ganham, tá? Enfim, então o que acontece? Antes de você começar o seu estudo, o que você tem que fazer? Faça uma revisão, tá? Então, assim, fazendo uma revisão, o que acontece? Você consegue absorver os conteúdos. Absorvendo os conteúdos, você consegue ter mais taxa de retenção, né? Você absorve ele, ou seja, mais retenção. Com mais retenção, você lembra do conteúdo no dia do Enem. O Enem é o quê? É uma prova de memória. Quanto mais memória eu tiver, mais eu vou lembrar do conteúdo. E é justamente por isso que o cara demora anos até conseguir passar em medicina. Por quê? Porque o cara nunca teve uma aula de memória. A pessoa nunca memorizou. Ela não consegue reter o conteúdo, não lembra no dia da prova. Aí tu pergunta para o sujeito: você lembra do que você estudou? Estudei a semana inteira. O cara estudou, você me fala, o que você lembra do conteúdo? O cara não lembra. Aí o cara fica anos e anos e anos e anos estudando e não consegue passar em medicina. Aí depois ele fica criticando na internet. Fica desmerecendo a aprovação em medicina dos outros. Aí tem que achar alguma coisa, né? Como o cara tá lá embaixo, né?
os insetos, né? Os parasitas. O cara não tem vida própria, ele é um parasita. Aí acontece, ele tá aqui embaixo, ele tem que puxar para baixo, ele tem que desmerecer as outras pessoas. Para quê? Por que ele faz isso? Porque ele se sente inferior, o cara se sente insignificante, porque ele não tem resultado. Aí passa ano e ano e ano e a pessoa não consegue passar. Aí ele tem que começar a atacar. Aí, por exemplo, tem uma aluna minha que foi aprovada em medicina na federal. 4 meses de estudo. Aí o cara comentou no depoimento, ah, mas para ela foi sorte. Ah, interessante, foi sorte, né? Foi sorte, interessante, né? Sorte. Acordava 4 horas da manhã para trabalhar no sol quente, plantando feijão, estudava poucas horas por dia e passou em medicina na federal em 4 meses. Veio de escola pública. E você que está há 3 anos, 4 anos, sustentado pelo papai, sustentado pela mamãe, estuda no ar-condicionado, não passou ainda. Aí é fácil, né? Aí vê a pessoa que veio do menos zero, do fundo do poço, e conseguiu passar. Aí o cara tem que, ele tem que baixar, entendeu? Ele tem que baixar para ele se sentir. Se ele sentir. Porque a pessoa está aqui, e a pessoa está aqui, a outra, né? O parasita. Aí ele tem que tentar baixar, tem que puxar. E é triste, mas tem bastante isso, tá? Então, o quarto comportamento é o quê? O quarto comportamento é o quê? Você fazer revisões. Pega de manhã, é simples. Léo, como é que eu vou fazer isso? Simples, acorda de manhã. Acordou de manhã. Antes de você começar a estudar, você vai pegar uma folha em branco. Pegar uma folha em branco. Vai pegar uma folha em branco. Pega essa folha em branco, tá? Pega essa folha em branco e tenta recuperar. Tenta recuperar aqueles conteúdos que você aprendeu, tá? Tenta recuperar aqueles conteúdos que você havia aprendido no dia anterior. Antes de você querer aprender novos conteúdos, antes de você querer saber novas coisas que vão ser cobradas na prova, regurgita para fora, pega uma folha em branco, sem olhar no resumo, sem olhar nas tuas anotações e tenta puxar, sem olhar. Por quê? No dia do Enem vai ter o resumo colorido para você tentar revisitar ele, revisar o teu resumo. Pessoal, comenta para mim, no dia do Enem, no dia da prova que vai decidir o futuro da sua vida, vai ter o resumo colorido? Comenta para mim. Não vai, né? A Laís comentou, não vai. Vai ter eu e a prova, né? A Úrsula Teles fez um comentário bem interessante, né? Só vai ter ela e a prova. Ela e a prova, tá? Então você já vai estar treinando, olha que poderoso, pessoal, quarto comportamento. Você já vai estar treinando para o dia do Enem. Por quê? Vai ter você e a prova no dia do Enem. Você e a prova do Enem. Só você e a prova. Só. Então já treina isso, quarto comportamento. Recall. Recuperar o conteúdo de forma ativa. Antes de querer saber tudo, tenta revisar aqueles conteúdos que você já estudou, que você já revisou eles. Tá bom? Então, revisão, o quarto comportamento, e eu uso até hoje na faculdade de medicina. Até hoje, antes de eu estudar um novo conteúdo, eu preciso revisar ele.
Beleza. Antes de eu começar a minha sessão de estudo, eu reservo de 30 a 50 minutos, tá, pessoal? Olha o tempo, de 30 a 50 minutos eu reservo para fazer o meu estudo, tá? Desculpa, fazer essa revisão. Aí, por exemplo, eu tenho pediatria, cirurgia, GO, saúde coletiva e TCC. 5 matérias. Então, se eu vou revisar 50 minutos, eu vou ter o quê? 10 minutos para cada matéria, tá? Geralmente, eu coloco mais tempo na cirurgia, mais tempo na GO e mais tempo na pediatria. São as matérias mais difíceis. E menos tempo em saúde coletiva e TCC. Por quê? Porque são matérias mais simples, tá? Fica a dica aí para você. Então, você vai dividir o tempo pelo grau de prioridade da matéria. Então, matemática é uma matéria mais importante. Então, revisa a matemática mais tempo. Como é que tu vai revisar? É ler o resumo? Não, é pegar uma folha em branco e tentar recuperar aquilo que você já havia estudado. Revisão não é leitura. Fica a dica aí para você, tá? Entenderam, pessoal? Comenta aí para mim. Entendi. Comenta assim, só para mim saber que você está comigo. Comenta assim, eu. Deixa um comentário aqui, ó, pessoal. Eu. Só para saber se vocês estão comigo. Estão entendendo o que eu estou falando? Comenta aí, eu. Ó, o João falou eu. Perfeito. O Valdson, eu. A Úrsula, eu. Tá, beleza, beleza. Perfeito, tá? Ok. Vamos lá, pessoal. Outro comportamento que foi fundamental para minha aprovação em medicina em 60 dias, tá? Então, eu vinha estudando, não tinha resultado, eu criei um método de estudo, apliquei ele durante 60 dias e consegui passar em medicina, tá? Vamos lá, então. Quinto comportamento, sono. Sono. Como assim o sono, pessoal? Vamos lá. Prestem atenção para vocês entenderem. Essa é uma sacada muito poderosa. Fez uma grande diferença para mim ter conseguido passar em medicina, tá? Essa é uma sacada, assim, monstruosa. Monstruosa. O sono. Lembra que eu falei para vocês que o Enem é uma prova de memória? Então não adianta você estudar e não lembrar dos conteúdos. Portanto, é fundamental que você consiga o quê? Relembrar dos conteúdos. Para me relembrar dos conteúdos, eu preciso de memória. E a memória acontece durante o sono. Durante o sono vai acontecer a consolidação da memória. Ou seja, você tem que dormir para passar em medicina. Anota essa, ó. Vamos lá, anota junto comigo. Dormir para passar em medicina. Anota aí, meu querido. É durante o sono que você tem a consolidação da memória de longo prazo. Você vai no dia do Enem, você vai ter o Google. Você vai poder pesquisar no Google. Sabia disso? Alguém sabia disso, pessoal? Que você pode ter um colar no dia do Enem? Quem sabia disso? Sabia que é possível colar no dia do Enem? Sabia que é possível você acessar o Google no dia do Enem? Sabia disso? Alguém sabia disso? Sabe qual é o Google que você pode acessar no dia do Enem? Sabe qual que é o Google que você pode acessar no dia do Enem? Aqui, ó. Isso daqui você pode acessar quando e onde você quiser. Tem aqui, ó, você tem um computador, uma máquina que armazena, né, 2,5 milhões de gigabytes, né, tem um estudo, né, que eles tentam prever e estimar, né, a capacidade de memorização humana, chegar a um valor em torno de 2,5 milhões de gigabytes. O meu telefone aqui, onde é que eu botei ele aqui? O meu telefone aqui tem 64 gigabytes. 64 gigabytes. O cérebro, tá? Os caras estimaram. Tem 2,5 milhões. O meu telefone tem 64 gigabytes. O cérebro, ele tem 2,5 milhões. É uma estimativa de Stanford, tá? Não sei se é exato esse número. Eles estão tentando estimar isso. Entendeu? Entendeu a diferença? Aí o cara comenta aqui, picareta, charlatão, não acreditem, é trouxa se você acreditar nele, né? Os caras vêm aqui e começam a me criticar.
picareta, charlatão, você é um coach, você é um mentiroso. Será que eu sou mentiroso ou o Brasil é o pior do mundo em educação? Será que eu sou mentiroso? Ou será que eu só estou mostrando uma mazela que tem no sistema educacional brasileiro? O que vocês acham, pessoal? Eu sou mentiroso ou é o Brasil que tem o pior sistema educacional do mundo? Pô, Stanford, uma das melhores escolas de medicina do mundo, os caras falaram isso. 2,5 milhões de gigabytes. Então aí está explicado, né? O cara dorme mal, o cara não faz revisão, não faz provas, não sabe fazer um resumo. Aí é óbvio que o cara não vai passar em medicina. É óbvio. Aí é culpa minha. Não, mas você é um mentiroso. Se você aplicar a técnica, estudar, aprender a memorizar, você vai passar. Em 60 dias, em 4 meses, em 6 meses, em 8 meses, você consegue. Agora, é uma mentira você falar para o cara que está começando a estudar hoje que demora 3 anos. Isso é horrível. Aí tu destrói o sonho do cara. O cara já faz um cálculo na cabeça. Pô, com 3 anos eu faço metade de direito, eu faço metade de engenharia, eu faço isso, eu faço aquilo. O sonho do cara é ser médico. Eu já assassino o sonho do cara só de jogar na cara dele. Ó, demora 3 anos. O cara já desiste. Poderia ser um excelente médico, um excelente cirurgião, um excelente profissional da medicina que poderia ajudar várias pessoas. E o cara abandonou, porque o dono do cursinho já jogou na cara dele, ó, demora 3 anos. Pô, aí o cara já desiste. Isso sim é picaretagem. Isso sim é enganar a trouxa. Por que falar pro coitado do cara, um sonhador? Como é que tu fala para uma criança? Tu assassina sonhos fazendo isso. Por que tu não fala, ó, você tem um computador, você tem neurônio, tem uma memória, tem aprendizagem. Vamos treinar isso, vamos melhorar isso. Só que, infelizmente, não é feito isso, né, pessoal? Infelizmente, isso não é valorizado no Brasil, né? Parece que as pessoas gostam, né? Querem que eu fique ali. Quanto mais tempo, mais dinheiro eu ganho, mais isso, mais aquilo, né? Então, assim, obviamente, né? O método tradicional, ele é um método ineficaz, né? Ele é um método ruim. Infelizmente. Infelizmente, é triste falar isso, mas é complicado, né? Mas o meu objetivo aqui é orientar vocês, né? Trazer informações. Então, assim, você precisa, pessoal, dormir, tá? Dormir para memorizar. É durante o sono que você vai ter a consolidação da memória. Ponto final. Beleza. O que eu recomendo para você? 2 horas antes de você dormir, o que você vai fazer? 2 horas antes, tira as luzes, apaga a luz, desliga o telefone, sai das redes sociais, vai dormir à meia-noite, então às 10 horas da noite você desliga o telefone, não toma mais cafeína, não toma um chá verde, por exemplo, que tem um pouquinho de cafeína, não toma bebidas estimulantes, escuta uma música calma, não usa as redes sociais, principalmente ficar com o dedinho ali, é muita informação, né? Eu estava numa época que eu estava usando muita rede social, né? Porque eu trabalho com isso. E aí acontece, eu falei, cara, eu vou parar de usar a rede social. Porque eu li um estudo que o conteúdo é informação. O que você está vendo aqui é informação. O que você vê nas redes sociais, com microvídeos, é informação. É informação, informação, informação. Tá? Informação, informação, informação. Então, assim, você precisa o quê? Você precisa essas informações, a fofoca, o meme, o vídeo viral das redes sociais, ele vai competir com o conteúdo que você estudou. Então essas informações elas vão competir com o conteúdo que você estudou. Então de noite o cérebro vai pensar, eu vou o quê? Vou memorizar o meme, o vídeo viral ou o conteúdo de história, o conteúdo de matemática. Aí muitas vezes o que acontece? O conteúdo de física, matemática, história, ele gerou muito cortisol.
E o meme, o vídeo viral, ele gerou prazer, ele gerou dopamina, porque você deu risada, foi agradável. E aí o cérebro pensa assim, não, eu vou guardar essa informação aqui, porque isso aqui gerou dopamina para mim. E aí essa informação aqui, ele bota fora, né? Aí é como se você escrever na areia. Sabe, você já escreveu na areia? Vem a onda e apaga o que você escreveu. Aí você estudou o dia inteiro, 8 horas, leu a apostila, fez 100 mil questões, aí foi dormir, veio a onda e apagou tudo. Então tomar cuidado aí. Tomar cuidado com as redes sociais, tá? Antes de dormir, tá? E higiene do sono, né? Enfim, são outros pontos que eu não vou entrar nessa seara, porque dá para fazer só uma aula sobre higiene do sono, tá? Beleza. E aí, pessoal, o sexto comportamento, assim, que mudou a minha vida, tá? Mudou a minha capacidade de foco, mudou a minha capacidade de atenção, me fez passar em medicina, me fez aguentar a faculdade de medicina, tá? A base de tudo é a base da aprendizagem, a base da memória, a base do controle emocional. Você que não aprende física, não aprende matemática, não aprende redação, não consegue memorizar os conteúdos, tem ansiedade, tem medo, tem insegurança, tem pensamentos negativos, presta muita atenção agora no sexto comportamento. Pega papel e caneta e anota, porque esse comportamento, esse hábito é o mais importante. O mais importante, tá? Anota aí. Nutrição cerebral. Nutrição cerebral, tá? Parece óbvio, mas muitos vestibulantes de medicina pecam nesse pequeno detalhe. O cara, pô, mas eu tô 5 anos aqui, esse maluco tá falando de 60 dias. Aí o cara tá 5 anos estudando. Por quê? Come fast food o dia inteiro, come batata frita o dia inteiro, é só açúcar, só carboidrato, sem nutrientes, sem vitaminas, sem os macronutrientes adequados, proteínas, carboidratos e gorduras, gorduras boas. Então o cara tem uma alimentação pobre em nutrientes e ele quer estudar e aprender. Não vai. Infelizmente, a base da aprendizagem, a base da memória e a base do controle emocional é uma nutrição adequada. É óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Porque o cara não come legumes, não come vegetais, não come frutas, não tem as vitaminas, não tem os minerais corretos. E aí a pessoa não vai para frente nos estudos. Não vai, o cara não consegue evoluir, porque a alimentação é pobre em nutrientes. Aí como é que o cérebro dele vai funcionar? Vai gerar neuroinflamação, vai gerar falta de foco, ansiedade, desatenção, insegurança, depressão, entre outras coisas. Infelizmente, a nutrição é a base de tudo. Como é que o cara quer estudar 4 horas por dia, 8 horas por dia, se só come porcaria? É só chocolate. Chocolate, alimentos ruins. Não come vegetais, não come legumes, não come frutas. Não come. E aí a pessoa não vai para frente nos estudos. Começa a procrastinar, fica insegura, fica ansiosa, fica nervosa, não aprende física, né? O sintoma o que é? Não aprende física. Aí o cara manda mensagem para mim, Léo, qual que é o pozinho mágico para aprender física? Aí sobra uma coitada da física, né? Sobra para coitada da física. Qual que é o pozinho mágico para aprender física? Qual que é o pozinho mágico para aprender matemática? Me conta, Léo, qual que é o segredo? Qual que é o segredo para aprender física? Né? O cara só quer o pozinho mágico. Aí ele vai lá, não, a culpada é a física. Aí o cara vai lá, assina a plataforma A de física, a plataforma B de física, a plataforma C de física, ele assina 10 plataformas de questões e não tem resultado. Aí ele começa. Acho que medicina não é para mim. Acho que medicina é um sonho fake. Aí ele começa a pensar em desistir do sonho dele de ser médico. Tá?
Então, assim, obviamente, né, pessoal, o meu objetivo aqui não é prescrever nenhum plano alimentar para ninguém, tá? É importante procurar um nutricionista, procurar uma pessoa que entenda de nutrição cerebral para poder te orientar, tá? Assim, é o óbvio, né? Comer alimentos próximos da terra, legumes, vegetais, ter uma boa ingestão hídrica, né? Tomar bastante líquido ao longo do dia, isso é a base, tá? Tá bom? Isso é a base. Mais próximo da terra, tá? Você descasca mais o seu alimento e desembala menos. Essa é a matemática. Desembala menos o teu alimento e descasca mais ele. Essa é a matemática, tá? Não tem erro. Mas, obviamente, é importante procurar um profissional para poder te orientar. E o sétimo e último comportamento, né? Que é o exercício físico, tá? Então, todos os dias é fundamental que você faça a prática de exercício físico. Por quê? Prática de exercício físico, você vai oxigenar mais o teu cérebro. Então, mais oxigênio, mais energia, mais ATP, mais foco, mais concentração, você reduz a ansiedade, você reduz a depressão. Então, tem vários, aumenta a dopamina, lembra que eu falei no comecinho, dopamina vai gerar um comportamento? Então, aumenta, melhora, né, a questão inflamatória do corpo, né, porque a gente fica muito tempo sentado. Então, a questão circulatória, questão inflamatória, questão imunológica, né, você vai melhorar o seu sistema imunológico, tá? Você vai ficar menos tempo doente, a probabilidade de você pegar algum vírus, gripe, enfim, algum problema ali é muito menor, né? Se você pratica isso físico, tá? Caminhada, corrida, academia, dança, yoga, né? Inclusive eu pratico yoga, né? É uma prática fundamental, é uma prática assim que ajuda demais o yoga pela questão do alongamento, liberar resíduos metabólicos, né? Alongar a musculatura, porque o vestibulando fica muito tempo sentado, tá? Então, exercício físico todos os dias. Não é uma vez na semana, uma vez no mês, não, é todo dia. Todo dia você tem que praticar exercício físico, tá? E, dependendo da prática, você faz antes ou depois dos estudos. Por exemplo, yoga. Yoga é uma prática benéfica para você fazer pré-estudo, né? Para você acalmar a sua mente, acalmar os pensamentos, né? Ativar o teu corpo, fazer um bom alongamento. O yoga é fundamental para isso, tá? Ele é fundamental para isso, tá bom? E você não precisa pagar, tá? Você pode ver uma aula gratuita no YouTube, tem várias aulas gratuitas no YouTube que você pode estar fazendo de yoga, tá? Não tenho dinheiro, é uma desculpa, tá? E quem dá desculpa não passa em medicina, tá bom, pessoal? Então anota essa. Quem dá desculpa não passa em medicina. Sempre foca na solução, não no problema, tá? Enfim, então assim, o sétimo comportamento, o sétimo hábito aí que me ajudou a passar a medicina foi o exercício físico, tá? Então eu compartilhei com vocês os 7 principais hábitos, tá? Que mudaram a minha vida, que inclusive eu pratico até hoje. Até hoje eu pratico isso na minha vida, né? Eu tento fazer exercício físico todos os dias, tá? Às vezes acontece de eu não conseguir, mas aí eu faço um yoga em casa, boto uma aula no YouTube e faço ali mesmo, tá? Então, assim, é importante apliquem isso para vocês, tá? Apliquem isso na rotina de vocês, tá bom? Porque isso vai ser fundamental para que vocês acelerem a sua aprovação em medicina. Talvez em 60 dias, talvez em 4 meses, talvez em 6 meses, mas o objetivo é tu acelerar a tua aprovação em medicina para que você não fique aí anos e anos no cursinho, tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Então, assim, tu pega, por exemplo, o cara faz prova, né? Não tem medo de errar, faz um resumo correto, faz uma revisão, tem um bom sono, come bem, pratica isso físico, pô, não tem como não dar resultado, não tem como ele não melhorar a aprendizagem dele, tá? Isso é fato, tá bom? Então, fica aí a dica para você. E para a gente poder finalizar, então, deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá? Isso é importante, ativa as notificações para sempre que eu fizer uma live você receber os conteúdos, senão você não vai receber, tá? Então é fundamental que você ative as notificações, tá bom? Foi um prazer ficar com vocês até o final. Gratidão a todo mundo que ficou até o final, que anotou, que vai botar em prática. Não adianta, pessoal, não adianta ver a live até o final, ver o conteúdo e não colocar ele em prática, tá? O conteúdo sem aplicação prática, ele é inútil, tá? É inútil. Tem que colocar o conteúdo em prática, tá? Conhecimento sem aplicação prática, ele é inútil, né? Conhecimento é poder, aprendizagem é o superpoder. Então, coloque em prática que você vai aprender, tá bom?